Bom dia, bom dia. A Carol tá entrando aqui com a gente. Um prazer. Oi, Carol, bom Oi, Mari, dia. bom dia! Acabei de chegar aqui nesse sítio Gente, que e delícia! vim me inspirar aqui na nossa conversa de hoje. Vim pro sítio Nossa, do meu cunhado, sair um pouco, conseguir sair um pouco da nossa. cidade. E aqui, ó, vim me inspirar para a gente poder ter Ai, essa que conversa delícia! para você, especialmente. Se uma parte sua tá aqui. Ai, Então, amei. enquanto algumas pessoas vão chegando, queria primeiro agradecer essa oportunidade da gente estar junta. Já tem um tempo que eu estou acompanhando seu trabalho, a gente se conheceu lá na formação na Casa Redonda e eu sempre admirei muito essa conexão e essa importância que você conhecia a Rita também lá em 2015, eu acho, quando eu conheci o Instituto Romã. E acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem. Quero parabenizar mesmo. Tenho acompanhado agora, principalmente nesse momento de isolamento físico, vocês trazendo vida para casa das pessoas, né? Com experiências com o vento, coisas que você vai contar aqui, eu não vou dar spoiler. Mas é isso, queria manifestar a minha felicidade da gente estar conseguindo fazer essa troca, e especialmente porque aqui pra gente, né, do Espaço Cria, a natureza é educadora. A gente, para quem não conhece, nós somos uma escola no Rio de Janeiro e a gente tem um espaço muito lindo de natureza para as crianças poderem brincar, se desenvolver, para elas poderem se expressar com espontaneidade. Essa foi uma escolha muito importante, crucial na nossa casa. A gente ficou 2 anos procurando casa até achar esse espaço que coubesse, que a gente entende como uma infância saudável. Então, para a gente é bem importante tudo que você vai trazer e toda a pesquisa que você tem feito no Ser Criança Natural. E queria pedir para você, então, se apresentar para as pessoas também te conhecerem seu trabalho, contar do curso que você vai lançar agora também com a Rita. E a gente começa a nossa troca. Bem-vinda. Mari, brigadíssima pelo convite. Adoro conversar com muita gente, é sempre bom conversar. E é muito bom pensar, né, que a gente se conheceu lá, já tem um tempo nessa formação lá na Casa Redonda. E era quando o CRI ainda estava em gestação, né? Ainda chamava Tava. Pólen, não era? Isso, era o nosso projeto piloto, exatamente. É, eu lembro disso. Foi muito bom te conhecer naquela época. E aí, desde então, a gente vem trocando algumas coisas. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Ana Carol Tomé. É, eu sou pedagoga e venho estudando a relação entre criança e natureza há 10 anos. Depois dessa que eu comecei a estudar essa relação com a natureza, nasceu Ser Criança Natural, né? Para fazer é um programa do Instituto Romã para que a relação entre criança e natureza aconteça. Então, para que isso aconteça, não adianta eu fazer ações com as crianças. Eu preciso falar com os adultos, né? Então, quem são os adultos que estão com as crianças, que vão fazer boas escolhas para levar as crianças nos espaços de natureza, que vão entender a natureza como educadora, né? São principalmente as famílias e principalmente os educadores, quem é profissional da educação, né? Que vai poder repensar isso. Eventualmente, nas nossas formações, vem mais gente da saúde, vem Que arquiteto, bom, advogado, já teve de tudo, assim. que Mas legal. é sempre muito legal, assim, receber mais a troca principal mesmo. O público maior que acontece são sempre família e profissionais da educação, na sua maioria. Mas e é legal, assim, também ter todo mundo junto nessa troca, né? Porque às vezes Sim. me fala assim, ah, você abriu um curso, mas é para Hum, professor? Eu falo, não, é para sim, educador, né? Eu entendo como educador qualquer pessoa que esteja responsável pela educação de outro ser humano. Então, se você se entende como educador, vem, né? sim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de contar, que é na minha infância. Eu cresci em condomínio, né? De prédio, assim. Um dos primeiros condomínios de prédio que tinha na minha cidade. Todo mundo acha que não. Ninguém acredita quando eu conto essa história, porque acha que eu né, cresci no meio do mato e tal. Eu cresci numa super área urbana, num condomínio de 8 prédios, com 10 andares em cada, 42 apartamentos em cada torre.
E tinha muita criança, né? E tinha uma coisa que era muito interessante e que resume muito quem eu sou hoje, que a gente, tipo assim, eu era a mais velha da turma de 15 crianças. A E líder. né? Não é que é líder, mas é tipo, eu que era responsável, né? Então eu Sim. acabei tomando essa coisa pra mim, assim. Então a gente, tipo, as famílias falavam, se a Carol tá lá embaixo, ela pode descer. Tá tudo bem. Exato. E aí a gente acordava muito cedo, né? Eu e minhas irmãs. E aí a gente, claro, já queria brincar. Então, quando não tinha ninguém do lado de fora, lá no espaço de convivência, a gente ia batendo de porta em porta para chamar, Chamar. chamar as crianças para brincar. E aí eu apertava a campainha, né? Tipo, 7 horas da manhã, o povo acordando, já falava, né? Olha, deixa eu brincar, deixa eu descer para brincar, eu cuido. E assim, eu tinha 8 anos. Nossa. Deixa, eu cuido, né? E aí as mães deixavam as crianças descer comigo. E eu gosto muito de pensar nisso, porque recentemente eu encontrei com uma das famílias e a mãe falou para mim: você não sabe que se não fosse você bater na minha porta e falar eu levo sua filha para brincar, a minha filha tinha crescido dentro do apartamento. Então eu penso que muito hoje, assim, do trabalho de ser criança natural é ainda tocar a campainha e falar para as pessoas: vem aqui fora que aqui é mais legal. Abre essa janela Bacana. que aqui é mais legal. Então, aproveitando essa veia já educadora que você tinha, né, desde criança, toca aqui na nossa campainha e conta pra gente qual é essa grande relevância, né, desse contato com a natureza na infância. Como é que a gente pode saber desses benefícios? O que você tem para contar para a gente sobre o que de fato muda quando uma criança tem a oportunidade de brincar com a natureza e se desenvolver nessa conexão? O Mari, isso que você está tocando agora é muito importante da gente pensar e acho que é muito importante a gente pensar principalmente agora, nesse momento que a gente está do lado de dentro. Porque mais do que nunca a gente está sentindo isso no nosso corpo, né? Tanto é que você tá aí agora, saiu Tô me... correndo, foi atrás de um sítio, de um lugar para estar De mais próximo à um natureza, porque é verde. isso, o nosso corpo precisa, Sim, né? Ele precisa de movimento, ele precisa de ar fresco, ele precisa desses pulsos de vida o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que partir do princípio que somos natureza, né? A gente não pode ignorar isso. E se a gente parte do princípio que somos natureza, o melhor lugar para um ser humano se desenvolver é na natureza, né? Não teria por que a gente se afastar disso. A gente vive numa sociedade que vai desconectando a gente de várias maneiras desse nosso lugar original. sim. E é muito importante a gente ir buscando, né? A gente ir encontrando na nossa rotina essas brechas que vão retomando essa nossa conexão com a natureza, né? Isso é importante. Se a gente está falando das crianças, por exemplo, é nítido. Eu trabalho não só no Ser Criança Natural, mas eu também sou professora de escola pública. Então, assim, eu vejo, por exemplo, antes de eu ir muito para fora e agora que eu vou muito para fora, a diferença das crianças que estão comigo. Tá. Opa! Voou! Caiu. Acontece, comigo acontece direto Caiu também. todo mundo. Muito bom. Aí, deixa eu arrumar aqui. Tomou um tombo todo mundo. Bom, Para aí acordar. faz parte, faz parte. E aí, Mari, assim, a gente consegue perceber a diferença. Eu visito muita escola também. Então, eu consigo perceber a diferença no corpo das crianças, a diferença na relação que as crianças têm com o mundo, nas perguntas que elas fazem, nas brincadeiras que surgem. É outro tipo de narrativa, é outro tipo de linguagem. Das mais diferentes linguagens possíveis. Então, eu penso muito nesse desenvolvimento integral do ser humano e que isso só é possível de acontecer se a gente está nesse espaço de natureza abundante, se a gente está em contato com a vida,
né? Se a Uhum. gente é vida, o melhor lugar para a gente se desenvolver é nesse contato com a vida. Perfeito. E como é que você percebe essa importância, né? Quando a criança está brincando com a natureza, que tipo de benefícios esse brincar em contato com a natureza? Eu tô aqui focando muito na infância, porque Uhum. é essa pesquisa do Espaço Cria, é esse o investimento que a gente tem feito numa infância saudável. Claro. Mas queria muito, eu sei que isso se estende para jovens e para qualquer tipo de ser humano, como você acabou de Sim. falar. Mas assim, Eu esse acho, brincar isso que eu queria te ouvir. O que que você acha que traz de benefício? ô Mari, tem uma questão que é importante a gente pensar na infância, que é esse lugar primeiro, né? Assim, é como é que a gente está nutrindo esse ser humano no início, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando eu entrei no Instituto Roman, não tinha se pensado ainda, nossa, a gente precisa fazer isso desde o começo, porque a gente propicia essas atividades a partir de 7 anos, só que a partir de 7 anos a gente já está fazendo uma reconexão, Sim. né? Então, se a gente precisa fazer uma reconexão, é porque essa conexão foi perdida, né? Então, a gente precisa ter essa brincadeira livre, a gente precisa ter essas brincadeiras ao ar livre, né? Esse movimento livre garantido. E isso, o desenvolvimento motor da criança é muito mais saudável, é muito inteiro. Assim, eu percebo crianças que estão do lado de fora, elas têm uma noção de corpo, elas têm uma segurança de corpo, uma organização delas no espaço que outras crianças não têm, né? É uma criatividade, uma sensibilidade que quem não está nesses espaços não tem, Uhum. né? Ou talvez seja tenha, mas seja menor, assim. É muito impactante, assim, quando a gente vê crianças que de fato estão muito tempo do lado de fora, que estão muito tempo numa relação com a natureza, assim, é completamente visível. Você vê, assim. Eu na rede pública, eu trabalhei muito com as crianças bem pequenas, né? Então, por exemplo, eu tinha uma turma de berçário que a gente ia muito pro lado de fora. Assim. As crianças tinham 7 meses a 1 ano e meio. Foi um dos anos que eu estava mais. Assim, eu estava num processo de pesquisa. E aí, nesse ano, eu falei: eu vou para fora todos os dias com as crianças. Né? E aí, se tiver frio, a gente vai colocar agasalho e a gente vai pro lado de fora mesmo assim. E aí, as meninas que trabalhavam comigo toparam, só se tivesse chuva, a gente também não conseguiu ser tão assim radical, né? Ainda, mas só de sair quando tava vento, quando tava frio, né? A gente agasalhava bem as crianças. Se tinha touca, punha touca, enfim. Foi o ano que as crianças menos ficaram doentes. Assim, de todas as turmas da escola, era notável, assim, quando tava várias turmas com faltas de criança, porque tava com febre, porque tava com, né, coriza e tal. Essa turma, assim, praticamente zero de doenças respiratórias. Fora que no final do ano, no segundo semestre, a gente começou a ocupar alguns espaços que até então não eram ocupados pelo berçário naquela escola. Que, tipo, um parque, e a gente começou a ocupar junto com as crianças grandes. Que E aí eu legal. comecei a perceber que as crianças do berçário subiam nos mesmos brinquedos, assim, com mais segurança, tipo, desciam do escorregador sozinha, por exemplo, né? Subiam em trepa-trepa sozinhas, né? E as outras turmas, ou a professora proibia, sabe? Sim. Que, eu não vou bancar se cair, por exemplo. Eu Né? acho que você está trazendo aí já um tema também super importante, que é esse tema do risco, né? E quando a gente Uhum. permite que as crianças elas corram riscos saudáveis, né? Riscos que a gente sabe está medindo ali quais são Sim, as consequências, elas vão ampliando essa autonomia, vão sim, construindo uma segurança, vão construindo um corpo que sabe sentir o seu peso, que sabe com sentir a sua certeza. força, que consegue se gerir seus próprios desafios, né? A criança fica com É vontade de isso. subir mais alto, então ela sente se ela está com medo. E Sim. o que que você acha que isso impacta na vida de um adulto, né? A gente pensando que essa criança
bem nutrida de natureza, bem nutrida de um brincar mais livre. O que você acha que isso traz de impacto nesse desenvolvimento de um ser humano adulto? Gente, Mari, impacta assim na sua organização como pessoa mesmo, sabe? Eu percebo muito assim, consegue articular relações, consegue ter um pensamento mais complexo, né? Porque, por exemplo, a gente está na escola, que a gente tem muito hoje, assim, tem esse pensamento mais segmentado, repartido. Quando a gente está pensando nesse brincar com a natureza, você está ali no mundo, tudo pulsando ao mesmo tempo, então você vai articulando essas relações. Quando você cresce, quando você vira adulto, né? Essa maneira como você faz essa leitura de mundo, ela é completamente diferente. A maneira como você vai tomar decisões é completamente diferente. A maneira como você vai resolver problemas, fora a sua relação com o seu próprio corpo, a sua relação assim, com as suas escolhas de vida, sabe? Se você vai escolher andar mais a pé ou andar de carro, se você vai escolher no final de semana ir para um shopping ou para uma praça, se você vai separar o seu lixo, né? Eu acho que tudo isso tem um impacto porque você criou um vínculo ali nesse espaço. Fora que assim, eu fico muito preocupada, né? Porque se a gente está hoje aí numa situação, né, de índices de desmatamento, por exemplo, da Amazônia, que são. Não tem nem número para a gente não saber, né? O quanto está aumentando, fora o que não está nos números, né? Então, assim, se a gente tem crianças, né, adultos que foram crianças, que tiveram essa brincadeira, vai se preocupar, porque entende essa relação, entende essa complexidade de mundo, entende como está tudo conectado, entende como está tudo interrelacionado e como que eu entender que um desmatamento lá na Amazônia está impactando na minha vida com certeza, né? Acho que é importante a gente pensar nesse todo também, né? É muito importante a gente pensar nisso. E, Carol, me conta uma coisa, assim, como é que você tá nesse momento agora, em tempos de casa? Como é que o Ser Criança Natural tem trabalhado? Quais são os projetos também que, fora desse momento agora que a gente está vivendo, vocês também realizam? Que tipos de estímulos vocês levam para as escolas, para os educadores, para as famílias? Eu sei que tem a Caixa da Natureza, que a gente está louca para A fazer Caixa no da CRIA. Natureza, inclusive, é uma coisa que a gente está parada, né? Porque, bom, isolamento social, eu não quero incentivar ninguém a sair de casa, né? Então, isso é uma questão que até eu vou gravar um vídeo para a gente postar em breve para falar sobre isso, porque a ideia é agora a gente precisa mais do que nunca, ainda mais que a gente está nessa confusão toda, sem ministro da saúde, sem números e tudo mais. A gente precisa ficar em casa. Então, eu não quero promover nenhuma brincadeira nesse momento, que a gente precisa sair, né? Isso é um posicionamento político também de Ser Criança Natural. Vamos ficar em casa. Então, a gente tem usado o que a gente tem em casa. Então, desde o começo, a gente fez as cartas, né? Que é um jogo de cartas para olhar pela janela. Então, tem algumas provocações para abra a janela, né? Encontre plantas, encontre animais, que direção que vai o vento. Tenho compartilhado muito isso e é muito legal porque assim, dá para você entrar lá no site do Ser Criança Natural, baixar, imprimir e tal, e você ir brincando autonomamente, abre a janela e sorteia uma carta, vê o que é que você tem ali no dia de provocação. E nas redes sociais também, toda segunda-feira, a gente posta uma. E o legal dessa uma que a gente posta toda segunda-feira é que as pessoas vão compartilhando com a gente o que elas vão descobrindo. Então, tipo, essa semana é da sombra, brinque com a sua sombra. Já chegou tanta coisa, assim, já chegou gente desenhando sombra, já chegou bebê olhando a sombra pela primeira vez. Ai, Já uma chegou delícia. cinema de sombra. Enfim, já chegou um monte de coisa. Então, eu gosto de ver esse movimento também. E quanto mais movimento tem, que as pessoas vão marcando a gente, mais movimento vai fazendo, né? Mais movimento vai chegando. E aí, essas cartas, elas também foram traduzidas para o espanhol e para o inglês. Legal. E agora eu acabei de receber, antes de falar com você, eu acabei de receber um e-mail de uma moça que me segue aqui, não sei nem se ela está aqui na live,
que ela traduziu para o alemão, assim, para o livro. Que Eu fico muito legal! feliz, porque todas essas Parabéns! traduções foram voluntárias, né? Assim, pessoas que vamos fazer isso chegar para mais gente, Muito né? bacana. Então, logo a gente vai lançar as em alemão também. Que E legal. fora essas experiências diretas para as crianças e para os adultos também, né? Porque tem muito educador que está em casa sozinho, mas que está fazendo as brincadeiras. A gente tem feito muita formação de educadores, né? Tem uma aí que está aberta, que é com as inscrições abertas, que a gente começa semana que vem. E tem uma coisa muito especial nas nossas formações, porque a gente não começou a fazer formação virtual agora, né? A gente já faz isso há 5 anos. Ah, que legal. Então a gente tem um percurso de muita experiência nisso mesmo, sabe? Então não é um curso que era presencial e que a gente resolveu mudar para o virtual, que isso faz toda a diferença, né? E todas as nossas formações, elas têm vivências. Porque a ideia é essa, né? Não dá pra gente só ficar falando de criança na ferida, eu preciso sentir no meu corpo para entender o que é que está acontecendo, né? Muito Se eu abro a bacana. janela todos os dias, se eu deixo esse ar fresco entrar todos os dias, o que é que isso muda no meu corpo? Então, se eu estou entendendo quando isso atinge o meu corpo, essas provocações atingem o meu corpo, com certeza, quando eu for provocar as crianças, né? Se eu sou educador, se eu sou familiar, quando eu for fazer uma escolha para as crianças, com certeza isso vai ser baseado também nessa sensação boa que eu tive com essa experiência, né? E a Sim. gente terminou uma turma agora desse curso que foi muito incrível. É muito legal porque na conexão, apesar de virtual, né, a gente consegue chegar em muitos lugares que a gente não chegaria. E aí a gente tem uma diversidade enorme, enorme, assim. Então a gente tem no grupo educador de Recife, de Porto Que Alegre, legal. né, de todos os lugares do Brasil. E é uma troca muito grande também, porque a gente fala que o curso nunca é só esses Sim, encontros ao vivo, ele é o mês que a gente vai trocando. Mas agora acabou e o negócio continua rolando ainda, então é muito legal, né? muito Principalmente agora que a bacana. gente está nesse momento de trocar muita informação, vai voltar, não vai voltar, né? Então tem gente que é de quintal, tem gente que é de escola, tem gente que é família, então tá todo mundo conversando e articulando, trocando informações para ir Sim. junto pensando nessas possibilidades, A né? gente tá até, né, vamos contar também, trocando num outro grupo, que é o grupo dos Quintais Sim, Brincantes, do nosso querido Guilherme Blaut. Então, também fazer aqui essa referência para quem quiser seguir no super. Instagram, o grupo dos Quintais Brincantes. Tem muita informação bacana e muitos quintais no Brasil todo que Sim. trabalham com a infância nessa perspectiva de conexão com a natureza, de um brincar mais livre, né, onde a criança pode se desenvolver de uma forma mais integral. Carol, queria saber aqui também, já que a gente estava falando dessa formação dos adultos, né? Qual é a importância do papel, então, desse adulto, né, para conectar a criança com a natureza? O que que o adulto deve fazer? Eu acho que uma das questões que até queria que você comentasse, que às vezes a gente passa lá no Espaço Cria, é que algumas pessoas elas chegam com uma visão de que a natureza é suja, né? Às vezes vem um pouco esse preconceito. Ai, meu filho vai para a escola e vai ficar todo sujo e vai se sujar e vai botar o pé na terra e de uma forma como se essa relação íntima, esse brincar íntimo, né, com a areia, com a lama, com a argila, com a própria terra, fosse gerar doença e fosse trazer algum mal para a criança. Então, acho que seria importante também a gente falar desse brincar relaxado na natureza, né? E não aquele brincar tenso de não sai Gente, daí, não cai daqui. isso dá uma live só sobre isso, né? Mas vamos resumir o negócio. Isso é muito importante da gente pensar, né? Essa questão. Aí tem muitas questões que você trouxe, né? Tem duas principais, são essa questão de natureza e ser sujeira, né? E a outra é esse de não deixar fazer as coisas, né? De permitir esse brincar livre. Quando a gente pensa nessa relação de sujeira, a gente precisa entender
o que é sujeira. Tem inclusive um texto lá no blog do Ser Criança é Natural que a gente escreveu que chama a limpeza da sujeira e a sujeira da limpeza, ou vice-versa. Alguma coisa assim. Vocês jogarem no Google, vocês vão achar. Mas a gente fala um pouco disso nesse texto. E é importante a gente entender assim, o que é sujeira, né? Eu não entendo sujeira como terra é terra, não é sujeira, né? É, e é uma relação, eu acredito muito, Mari, que quando a gente vai mudando o vocabulário, a gente também consegue entender alguma coisa. Então, tipo, sujeira é uma palavra que eu não falo mais quando é terra, né? Então, Uhum. você está marcado de terra, ou você está marcado de amora, né? Então, são Legal. marcas da natureza. Quando a gente entra em relação com alguma coisa, a gente sai marcado de alguma forma, né? Então, a natureza nos marca com essas cores, né? Então, Legal. acho que quando a gente começa a mudar o vocabulário para essas palavras, é, é uma educação, uma Ressignifica, né? reeducação, ressignifica tudo. Né? Desde quando eu era professora ainda há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu brincava muito com água. Sempre brinquei muito em várias escolas, assim. E aí, alguns adultos da escola falavam, porque as famílias vão brigar. Porque vai vir reclamação. Aí, o que eu sempre fiz, né? A dica. Coloco as roupas molhadas todas num saquinho, escrevo um bilhetinho super carinhoso lá. Família, estas roupas estão cheias de marcas da natureza e marcas de alegria. Ponto. Alguma família reclamava depois? Não. Não. Tem um outro texto também no blog que a gente conta sobre isso. Inclusive, tinha mãe que mandava assim: quando que vai ser a próxima? Porque tem uma coisa assim, que é você abrir a mala da criança e ver. Ai, que saco, roupa suja, essa roupa molhada, né? E tem uma outra coisa que é você abrir, ver aquele bilhetinho, você já começa a pensar: nossa, o que será que eles fizeram para estar desse jeito? O que Sim, será que aconteceu para estar desse jeito? Então, adorei. ressignifica tudo. E assim, a reclamação zero, mas zero mesmo. Confia que é zero mesmo. E aí tem uma outra coisa que é isso de não deixar a criança fazer as coisas e a gente ficar interrompendo, né? Não faz isso, não faz aquilo, tal. E aí, como a gente Sim. já disse aqui no começo, A gente brinca no CRIA que são os pais helicóptero, que ficam sobrevoando ao redor da criança. É brincadeira, mas então, é isso. A gente ajuda a ir desconstruindo, né? Essa, essa ansiedade, né? Que acaba muitas vezes tolhindo a não, e é um criança. super exercício, né? Porque a gente é criado numa sociedade que fala de segurança o Controladora. tempo inteiro, né? E segurança num sentido de vou te controlar, você só dá um passo, você não dá um passo maior do que eu posso ver, sabe? Então, Sim, é essa a relação que a gente tem de criança e adulto. Né? A criança só faz o que o adulto manda. É isso que né? Na sociedade, o que pedem o que é que mandam fazer é isso. Então, a gente partir para essa outra visão é a gente ter outros olhares, né? O adulto ter outros olhares para isso. Bom, e aí quando e a aí isso gente conecta com o que eu te falei, com o que eu te perguntei, né? Qual é o papel do adulto? Exato. Então, assim, eu acredito muito mais que o adulto observando mais, ele vai aprender o que a criança pode fazer. Ele vai aprender o que a criança sabe fazer, né? E vai entender. Eu acredito muito que essa segurança, para mim, a palavra segurança nessas brincadeiras, ela não tá ligada a controle, ela tá ligada a confiança, né? Confiança é uma palavra muito maior, que quando a gente compartilha essas situações de risco com a criança, que quando a gente está perto, observando, essas relações, elas acontecem de forma mais tranquila, né? A criança aprende a organizar seu corpo, a criança aprende a identificar se ela está num risco ou não, se ela precisa reorganizar alguma coisa ali, né? Ou não.
E isso é muito importante, né? Porque do jeito que fica esses pais helicópteros, também gera uma culpa muito grande de que se cair, a culpa é minha. De que se Claro. machucar, a culpa é minha. Mas calma. Então vamos compartilhar isso. Não que não vai, não que não vai ser culpa minha, mas também a criança sabe se organizar, né? Acho que a gente tem que repensar essa coisa de culpa, né? Mas como é que a gente consegue falar para a criança? Olha, por exemplo, sei lá, se a criança de hoje, por exemplo, que só anda em piso cimentado, se ela for correr num gramado, ela vai cair. Porque mesmo que o gramado seja plano, ele é irregular, né? Uhum. Então, a criança que está... Então, assim, se eu falo, olha, atenção, esse é um solo novo que você está indo, ou todo lado caiu, não vem aquela, caiu, desespero, né? Então, vamos compartilhando esse olhar de segurança, de que pode, né? De que eu confio em você e que você vai correr e tá tudo bem. Então, eu acredito muito nisso, que as relações têm que ser de confiança e a gente ir repensando as nossas ações para que essa confiança seja a que vai nutrir esse vínculo, né? E não esse controle. Sim, concordo totalmente. Acho que uma relação de educação, ela precisa passar por esse fio da gente estar o tempo todo olhando quem é o outro que está na nossa frente, dia após dia, né? E buscar e tirando do nosso, da frente do nosso olhar esses medos, esses preconceitos e esse controle que muitas vezes impede que o outro se expresse. E E é Carol, muitas vezes mesmo assim, né, Mari? Porque assim, se a gente for olhar pesquisas que indicam por que a relação entre criança e natureza não acontece, aí você vai ver lá. Porque a criança né, vai para o shopping, porque a criança está na frente da tela, porque a criança. Né? Se a gente for pensar, tudo isso são as escolhas que a gente faz. Né? O adulto é a barreira maior, né? Porque. Então, por isso que o trabalho de ser criança é natural é um trabalho de ir reeducando o adulto, principalmente, né? A gente fala que é experiência exatamente. para a criança e formação para o adulto. Porque se a gente não mudar o adulto, se a gente não fizer ele repensar as escolhas dele Sim. para a criança, né? Não adianta, não adianta. E eu comecei esse movimento justamente assim, porque eu, professora, conseguia ficar do lado de fora com as minhas 25 crianças o dia inteiro. Aí a criança mudava, né? Ia para outra professora, ficava do lado de dentro, ou então ia para casa e ia para o shopping. Então, pera, não adianta eu fazer esse trabalho sozinha. Então, quando eu tô aqui hoje, a gente está aqui conversando com 85 pessoas que estão aí, ou outras pessoas que vão ver essa conversa depois. Então, são mais pessoas que estão sendo provocadas a ter esse olhar. Então, eu Uhum. sempre fico pensando quanto cada decisão dessa pessoa que está aqui assistindo vai influenciar em quantas crianças. Porque é esse Sim. número de crianças que me importa, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas caixas da natureza, o movimento Conta das desse caixas, projeto. Conta desse as projeto. caixas, as caixas da natureza é uma brincadeira de troca, né? Entre experiências. Vocês já participaram, né, Mari? Não, a gente não participou. A gente já quase participou, mas a gente fez lá Ah! dentro da escola. A gente fez um Que interno. A gente tem que legal! compartilhar com outras escolas. E aí a gente faz essa troca. Então, quando você se inscreve, você recebe um manual do participante com as informações, toda direitinho. E aí a ideia é brincar do lado de fora, brincar com a natureza que existe ao seu redor, conhecer essa natureza que existe aí. E aí eu faço umas conexões, um amigo oculto, um amigo secreto, depende do lugar do Brasil que você tá, é o nome essa brincadeira. E aí cada pessoa vai mandar para outra, né, outra pessoa que está inscrita na brincadeira. Essa brincadeira ela acontece tanto com famílias quanto com escolas. E a gente tenta conectar idades aproximadas e estados diferentes na maioria do possível, mas também eu tenho relatos muito interessantes de quando acontece a diversidade. Mas aí eu já conto um pouco disso depois. E aí, essa brincadeira a gente entrou no 4º ano esse ano e a gente já atingiu aproximadamente 30 mil crianças. Né? A gente Uau! colocou 30 mil crianças para brincar do lado de fora.
Fora isso, assim, eu gosto de pensar nos números, porque 30 mil crianças é muita criança, né? Mas eu gosto também de pensar na qualidade disso, né? Então, assim, é muito relato de professora que eu recebo, falando o quanto fazer a Caixa da Natureza foi importante para revisitar os materiais que estão usando, para revisitar os espaços que estão usando na escola. Tem professora que participa com a gente desde o primeiro ano. Então, assim, no Legal. primeiro ano foi uma caixa, e nos outros anos, assim, já teve essa experiência e já foi revisitando, né? E traz contribuições maravilhosas, vai agregando, vai convidando família para estar junto, né? Vai trazendo outros elementos, vai articulando gestão, vai ampliando território. Tem Muito uma legal. das professoras que participou, que assim, é uma escola periférica, né, daqui de São Paulo. Não tinha quase nada de natureza e ela queria, assim, tinha assim algumas coisas de natureza, umas áreas ao ar livre na escola dela, mas ela queria mais. E na escola que ela trabalha, não tinha ali perto, não tinha nenhuma praça. O que ela fez? Tinha uma senhorinha que tinha uma casa com uma horta na frente, um Ah, jardim enorme. Ela bateu lá na casa da senhorinha e falou: Posso trazer minhas crianças aqui? E aí ela foi com as crianças. Então, assim, olha muito quantas bacana. preciosidades de conexão com a comunidade, né? De articulação com o território. O quanto é É precioso isso. muito potente, né? E as caixas da natureza, então, só para explicar para quem não conhece, então, Uhum. o que você coleta na natureza nesse seu entorno, que pode ser Isso. dentro da sua escola, dentro do seu bairro, em algum lugar da sua cidade, Do seu você entorno, depois né? compartilha com pessoas que estão em outro lugar do Brasil e Isso. conta desses achados, né? Essas preciosidades aí que Manuel de Barros entendia bastante desse mundo da Super. infância que gosta das miudezas. Isso. E é legal porque, assim, não vai só os elementos da natureza, né? Vai muito da experiência. Então, tem família que já fez livro de brincadeiras, tem família que manda mapa, cartão postal. Teve uma vez uma família de geólogos que eles mandaram um manual de como analisar rochas, sabe? E Muito anotaram, legal. assim, muito legal. Tem, assim, muitas caixas e muitas singularidades, assim, cada uma. Muito legal. Olha, a Pretinha tá aqui escrevendo para você, de repente, fazer uma live depois falando mais sobre o que acontece no corpo da criança, né? Dentro desse brincar Pode mais. deixar que já tá aqui no mapa essa live. E tá no curso também, né? Tem essa Tá no proposta, curso mas também, assim, do sim. que a gente já conversou, não sei se ela estava presente quando a gente estava conversando, a criança ela adquire, né, ao andar descalça, ao brincar ao ar livre, onde ela encontra um solo mais irregular, ela adquire mais capacidade motora, ela tem mais equilíbrio, ela vai desenvolvendo mais o tônus, então ela tem mais Uhum. força, ela também fica um pouco mais ousada. Então, ela vai também criando desafios. Isso eu estou contando tudo da experiência que a gente tem no CRIA, né, com as crianças. A gente vai vendo que a criança vai buscando sempre um desafio para se superar e ela vai e a escola precisa muito ir se transformando. Isso é uma coisa muito engraçada, Carol. A nossa escola está sempre se transformando, porque o que aquelas crianças tinham como desafio, uma vez que elas já superaram, elas começam a buscar outros. E aí, quando você vê a criança, por exemplo, fazendo uma besteira, fazendo uma arte, na verdade, não é que ela está fazendo uma arte, é que ela está encontrando algum caminho, alguma solução para ela ter aquele desafio superado. A gente é que não conseguiu montar um material ainda para ela. Então, quando eu vejo um menino escalando uma grade que não pode escalar, ou tentando passar em algum lugar muito apertado, eu falo, tá precisando de um brinquedo assim, porque essa criança tá sentindo essa necessidade, né? E o brincar, ele é sempre essa bússola das necessidades das crianças. O brincar sempre aponta para onde a criança está querendo ir. Então, nenhum brincar Perfeito. é imparcial, nenhum brincar é à toa. É bem Não, sério, né? perfeito. Não, e aí, assim, aí você descreveu muito o papel do adulto, né? Porque se o adulto tá ali para falar, não pode passar por essa grade, ele vai ignorar essa necessidade da criança de estar precisando desse espaço contido, desse espaço, né, desses miudinhos, assim. Então, brincar é a maior linguagem da criança.
E a gente fica só querendo que as crianças falem pra gente, né? Dê nome. Então, dedica 2 horas à roda de conversa e aí põe 20 minutos de brincadeira, né? Na rotina da escola. Só que se a gente se dedica ali a olhar de fato o que é que tá acontecendo na brincadeira, gente, primeiro que tem diálogos que acontecem na brincadeira que jamais vão acontecer em roda de conversa, né? E tem coisas que as crianças falam com o olhar, com o gesto, com o corpo, que é isso que a Mari está trazendo, né? O papel do adulto nessa observação e o quanto a gente aprende sobre isso, né? E assim, Mari, tudo que você está falando que você fez muito bem de falar, olha, isso é de experiência do CRIA, porque você não precisou ler nenhuma a pesquisa de Harvard para te falar que isso está sendo importante para as crianças. Na sua própria experiência, vocês já estão nesse movimento de pesquisa e formação aí dentro, com os educadores, que eu sei que vocês têm um processo de formação bastante intenso aí no CRIA. Então, quanto esse processo de formação para a gente exercitar esse olhar sensível, essa escuta dessas linguagens, é fundamental, né? E eu não preciso... Eu posso ler todos os materiais, mas é na experiência, é na prática, é na troca, é tudo isso junto que vai fazer a gente entender esse papel do adulto e ser adultos que sejam, que proporcionem boas experiências para as crianças, né? Que abram esse espaço. E aí, reconectando aqui com algumas coisas que eu queria ainda falar, que acho que a gente ainda tem mais um tempinho, se você puder, deixa eu me organizar aqui para a gente falar sobre isso, que eu acho que é assim, a gente não precisa ser nenhum estudioso para perceber que é isso, né? Eu consegui dar essa fugida e vim para cá. Qualquer pessoa que olha para um horizonte, bota um pé na areia, dá um mergulho no mar, um banho de cachoeira, bota um pé na grama, qualquer ser vivo que faz isso sente o benefício. Então a gente não precisa ter muitos estudos para conseguir fundamentar isso, mas é claro que tem muita coisa bacana. Inclusive, Carol, queria pedir para depois, se você puder me mandar, além do blog e do site do Ser Criança Natural, também tem o Criança e Natureza do Projeto Alana, e a gente pode postar depois no Instagram aqui do CRIA, colocar algumas referências, materiais, se você depois puder compartilhar comigo, acho que é legal para quem quiser ir mais a fundo. Do Criança e Natureza, o ano passado eles lançaram em parceria junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria um manual para pensar a saúde a partir dessa relação com a natureza, né? Então, esse material é muito importante também. Está lá disponível para download para todo mundo, né? Então, assim, Mari, eu acho que isso que você está trazendo é importante, que eu tô vendo o que está acontecendo e eu não preciso de uma pesquisa de Harvard para validar. Mas algumas pessoas precisam da pesquisa de Harvard para validar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que Harvard falou que é para andar descalço, então, uau, vamos andar descalço agora. Mas daqui a pouco Harvard falou que só pode andar de sapato, vamos só andar de sapato, né? Então, a gente tem muitas pesquisas já ao redor do mundo sobre o assunto, pensando nas mais diversas áreas, assim, saúde, né, psicologia, na educação mesmo, tem muita pesquisa acontecendo, tem muito material sobre o assunto. Infelizmente, a gente não tem muito material no Brasil, assim. No site do Instituto Alana ainda tem uma biblioteca que consegue... Tem uma biblioteca bacana. Né, você consegue acessar pesquisa, consegue acessar livros, tal, que tá tudo disponível lá. Mas se vocês leem outras línguas, com certeza aí, tipo, o mundo abre, porque o movimento fora do Brasil é muito grande, muito intenso. Assim, já cresceu muito, né, nos últimos anos, né? Sim. Eu tô estudando isso há 10 anos. No primeiro ano que eu estudei isso, eu encontrei pouquíssimos registros, assim. Tinha umas coisas de Lídia, umas coisas de Pel, né, umas coisas da Leia Tiriba, mas só, né, em português. O resto foi tudo... Sim. E aí o que eu queria conectar agora, assim, pra gente ir fechando, é um pouco da gente falar sobre esse lugar, né, que a gente está conversando muito agora nessas últimas semanas, sobre o lugar de privilégio e educação antirracista. E, na verdade, o que eu queria trazer era bem sobre, assim, o quanto que esse acesso à natureza você acha que é uma condição de privilégio no Brasil, ou você acha que a gente, né, estando em casa, se tudo é natureza, se nós somos natureza, como é que a gente consegue ampliar essa visão? Assim, isso é uma coisa que eu tenho
E aí você, como educadora de escola pública, né, também tem esse lugar de fala, que como é que a gente pode ampliar essa visão e essa conexão da massa, né, da população do Brasil, para que esse acesso que a gente já está aqui conversando é tão saudável, é tão importante para o desenvolvimento, para uma criança poder ter criatividade, espontaneidade, segurança, autoestima, paz, um espaço para poder pensar, para poder correr. A natureza abriga todas as expressões da criança, a criança mais tímida, a criança mais explosiva, todas essas crianças encontram abrigo na natureza, né? Então, como é que a gente pode pensar nisso de uma forma mais democrática? Como é que você pensa em relação a Olha, isso? é, eu acho que assim, vamos lá, partir do princípio, né? Assim, uma das primeiras pesquisas que eu encontrei quando eu comecei a minha pesquisa foi uma pesquisa que foi feita a nível mundial, que eles perguntavam para pessoas de 90 países qual a frequência com que a relação entre criança e natureza acontecia. Então, quantas vezes por semana você leva seu filho para brincar com a natureza? E aí o Brasil apareceu lá em terceiro lugar, de baixo para cima. E aí eles dedicavam um capítulo inteiro da pesquisa para pensar se o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta, por que as crianças não estão brincando com a natureza? Né? Então, assim, isso foi um ponto que mexeu muito comigo para a gente entender. Então, tem uma questão, sim, das nossas escolhas, né? Tem uma questão, sim, de eu educar o adulto para eu perceber como é que isso, os benefícios disso, e eu entender por que é melhor eu escolher eu ir numa praça do que eu ir num shopping, né? Essas escolhas. Mas com certeza, isso que você está trazendo, assim, que é privilégio, a gente pode perceber como privilégio, principalmente agora, que esse isolamento social está escancarando as desigualdades do Brasil na nossa cara. Né? Então, você está aí com o privilégio de estar De num poder estar sítio aqui, agora. com Eu já me certeza. sinto super privilegiada. Eu estou num apartamento de 60 metros quadrados, mas eu tenho uma varandinha que bate sol o dia inteiro. Então, eu já Santa me sinto Varanda. super privilegiada de ter isso. Agora, pensa que a gente tem famílias numerosas em espaços minúsculos, Uhum. escuros, né? Se tiver janela, ou se tiver janela e ela tiver vista, né? Assim, a gente tem situações no Brasil que são muito, muito, muito diversas e que muitas vezes a gente não consegue nem imaginar, né? Sim, a gente é natureza, né? E por isso eu entendo que a gente consegue sim fazer a relação entre criança e natureza acontecer onde a gente estiver, a relação entre ser humano e natureza acontecer onde a gente estiver. Mas se a gente tá nesses lugares de natureza mais abundante, isso é muito mais fácil. A gente não pode negar, Claro. né? Se a gente estiver nesses lugares que a vida pulsa, né, de uma forma mais intensa, eu não posso negar a resposta disso no meu corpo, né? É uma outra vibração. E aí, inclusive, foi um tema que surgiu agora nessa primeira, a gente fez o curso Natureza Educadora agora, né, agora no mês passado, e esse foi um tema que surgiu muito, né, que inclusive a gente começou a pesquisar sobre racismo ambiental, né? Porque, por exemplo, se você for olhar para as áreas periféricas, quantos parques existem, né? E enquanto olha para as áreas centrais, né? Para as áreas dos bairros mais ricos, quantos parques existem? Olha as árvores que tem nas ruas, as áreas arborizadas. Sim. Isso é algo de se É pensar. por isso que eu queria trazer essa provocação, para você poder ajudar, né, quem está ouvindo a gente e que vai multiplicar com certeza essa troca, a gente pensar como é que a gente pode levar essa relação com a natureza que é tão importante para ambientes que estão desfavorecidos, né? Sim. A gente fazer. Bom, eu acredito que a gente tem esse caminho. Se a gente faz isso acontecer, não é porque não tem parque perto da minha casa, então eu não vou fazer acontecer. Como é que eu consigo me mobilizar para eu fazer isso acontecer? Então tem esse ponto. Porque eu acredito que também, se a gente vai dando visibilidade sobre o assunto, quanto mais a gente fala, mais a gente vai falar.
mais a gente vai começar a pensar sobre isso, né? Então, mais a gente vai ter gente que vai pensar política pública. Ó, esse ano é ano de eleição, gente, né? Então, vamos olhar aí nas propostas de quem a gente vai votar, né, para vereança, se Uhum. tem esse olhar de respeito para a criança, se tem esse olhar de respeito para a primeira infância, porque pensar criança e natureza é também decisão política, completamente política, né? É completamente conectada com políticas públicas. Então, eu fazer a minha parte, mas pensando no quanto isso vai impactar e mais para frente, sei lá, se tiver alguém aqui que é candidato, né? Vamos pensar positivo e que vai colocar isso no plano de governo, sabe? Sim, Então, assim, a gente precisa chegar nas pessoas que estão dispostas a fazer política no país e que sejam pessoas honestas, íntegras e que respeitem a humanidade e que respeitem a integralidade do mundo, sabe? Esse é o meu sim, desejo. Mas eu acredito muito que a gente precisa fazer a nossa parte, né? O que é que eu posso fazer agora? Eu gosto muito disso, Mari. Assim, o que eu posso agora é abrir janela. Então agora eu vou abrir janela, né? E aí amanhã eu penso, tá, agora eu já pensei, ó, já tô abrindo janela tem uma semana. O que mais eu posso fazer? Posso ter uma planta na minha casa, que eu não tenho uma planta na minha casa. Então vai lá, arranja uma planta na sua casa. Simples, eu plantei uma batata doce aqui em casa e tá sendo incrível ver sim, a batata doce crescendo. É coisa simples, né? E aí você começa. Conforme. E isso, assim, a gente acha que influencer digital é só quem tem milhões de seguidores, mas o quanto você, nesses seus 100 seguidores que você tem, ou nas pessoas com que você tá no grupo no WhatsApp, manda no WhatsApp da família, né? Tipo, olha como tá o céu hoje, vocês já se perceberam isso? Porque quanto mais a gente for falando disso, mais vão falar disso. E a gente precisa sim, de muita gente falando disso para a gente impactar a níveis maiores, né? Então a perfeito. gente precisa fazer nossa parte, falar mais sobre isso, né? E tentar encontrar caminhos para isso ir crescendo e para a gente ter políticas públicas efetivas para isso, para olhar natureza como direito de todas as pessoas, né? E não exclusividade de quem mora em uma determinada região, né? Porque, por Sim, exemplo, dependendo da pessoa, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher ficar dentro da minha casa ou vou pagar 5 ônibus para chegar até o parque, né? Então, enfim, acho que a gente tem muita coisa para pensar. A discussão é intersetorial, porque a gente tem que pensar mobilidade, a gente tem que pensar urbanização, a gente tem que pensar arquitetura, a gente tem que pensar saúde, educação. É todo mundo pensando junto, né? sim. Então, eu acho que isso é uma conversa enorme para sempre, assim. A gente sempre tem que pensar o que é que eu posso fazer de novo agora, sabe? Nunca vai estar bom. Sim, sim, concordo completamente com você. E só complementando, também a gente pensar nisso, né? Que nós somos natureza também, e que quando o nosso ecossistema interno também tá bem cuidado, Perfeito. quando a gente está se olhando, quando a gente está se cuidando, quando a gente está entendendo a nossa natureza, principalmente agora nesse momento de isolamento físico, né? Eu tô falando muito de isolamento físico porque a gente está aqui conectada e eu sinto que essa conexão, graças a Deus, a gente está conseguindo manter, se sentir, né? Pertinho Uhum. das pessoas, mesmo que Sim, longe. Mas eu acho que quanto mais a gente puder também olhar para dentro, né? E entender que com certeza. essa pandemia está convocando a gente exatamente para entender que somos um planeta só, azulzinho, onde habita uma espécie que não é única desse planeta, né? Eu tô aqui nesse sítio, tem várias espécies E aqui nem é superior, e né? não é superior. Perfeito. Acho que também esse trabalho que a natureza ajuda a gente, né? A entender. Quando a gente entra numa floresta, também a natureza ajuda a gente a entender que a árvore não é superior à formiga, que uma tá ali conectada com a outra e fazendo um trabalho interconectado. Então, eu te agradeço muito, Carol. Eu queria muito continuar conversando aqui, mas eu sei que a sua agenda também é cheia, que você tem outros compromissos, Não, e o e eu papo estou sempre muito continua de grata, alguma forma, né, Mari? A gente sai com daqui, certeza. vai para os quintais, vai para. Enfim, e o pessoal que está aqui também tem um monte de gente que vai acompanhando todas as lives que eu já conheço.
Só vou deixar registrado aqui, para quem está na sua rede e não está na minha, as informações de curso, os posts, tudo. Se entrar lá no Ser Criança, no Instagram do Ser Criança Natural, encontra tudo. Se entrar lá no site também, sercriançanatural.com, lá tem já o link direto para a formação, para baixar as cartas da natureza, em todos os idiomas, tem o link do blog, tá tudo lá. Maravilha. Muito obrigada por quem estava aqui com a gente. Foi um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Agradeço pela oportunidade e, Carol, agradeço aí pela caminhada, pelo trabalho, por tudo que você tem feito. Tem sido muito efetivo, continua. Parabéns. Obrigada, Mari. E assim que voltar tudo, visitar o CRIA tá na minha agenda, hein? Tô te esperando. E eu que for para São Paulo, quando acabar essa pandemia, eu quero te ver também, viu? Beleza. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vai ficar salvo, pessoal. Depois vocês podem ver no IGTV do Espaço Cria. E no YouTube também. Um beijo, boa tarde. Beijo. Beijo.